Nós estamos falando de bárbaros, assassinos, uma calhorda, que se pudesse mataria a mim, mataria outros líderes influenciadores de direita, e quando pode mata, como é o caso do Charlie Kirk. É dessa gente que nós estamos falando. Não existe polarização entre a civilidade e a barbárie. A barbárie quer engolir a civilidade, não discutir ideias conosco. E eu não vim aqui para a tribuna para pedir por justiça ou por pacificação. Como que você vai fazer justiça para as duas crianças pequenas que ficaram sem pai agora? Quero começar o meu pronunciamento de hoje exibindo um vídeo e que os senhores prestem atenção no caráter, no comportamento, o que acham dessa pessoa, se ela parece ou não uma pessoa extremista. I go around universities and have challenging conversations, and because that's what is so important to our country, is to find our disagreements respectfully, because when people stop talking, that's when violence happens. I've never seen someone do this. Well, it's a growing trend because people like me are facing violence, assaults. The left. Yes, the campus Antifa. I've been stormed out of restaurants. I've been assaulted publicly, multiple death threats. Okay, so what's your goal in all this? There's more people that agree with me than some people would actually believe, and they come out of the woodwork when I do stuff like this. We record all of it so that we put it on the internet so people can see these ideas collide. When people stop talking, that's when you get violence. That's when civil war happens, because you start to think the other side is so evil and they lose their humanity. Esse é o jovem Charlie Kirk. Ontem ele estava debatendo ideias e um esquerdista o assassinou brutalmente com um tiro no pescoço. Vocês acham que esse rapaz representa os extremistas? Porque você vê, ele queria debater ideias e a esquerda, sua opositora, o assassinou brutalmente. O que ele fazia, afinal? Ia para as universidades, colocava um banquinho e mobilizava outras pessoas, conservadores, de esquerda, de direita, liberais, para discutir ideias. Mas olha só como a Rede Globo o descreve. Quem é Charlie Kirk? Extremista ligado à invasão do Capitólio, influenciador de extrema direita. Esse rapaz que vocês viram ali falando com calma, com elegância, que na verdade é o suprassumo da civilidade, não levantava nem a voz quando debatia com as pessoas, é retratado pelo Globo como um extremista. E o que isso tem a ver? Tem a ver que a esquerda retrata seus adversários, que são civilizados, honestos, decentes, como extremistas para de antemão justificar o assassinato desses. Para desumanizá-los, para dizer que eles, quando brutalmente assassinados, quando executados ao ar livre, na verdade só estão recebendo o que merecem. É isso que a Globo quer dizer, que os extremistas como ele merecem o assassinato que sofreram. Extremistas, na verdade, são esses militantes que trabalham em jornais assim e que de antemão preparam o caixão dos seus adversários políticos. Quer ver quem mais é extremista? Eu vou colocar aqui para vocês um influenciador de esquerda brasileiro. Esse é o Jones Manuel. Ele já foi influencer do Caetano Veloso e defendia em 2020, defendia que algumas pessoas deviam morrer, sim, pela ditadura revolucionária. Algumas pessoas vão ser mortas pela revolução. Ele é contra a pena de morte, mas no caso, para defender os ideais de esquerda, em 2020 ele é a favor. E agora, ontem, ele comemorou, olha só, ele comemorou a morte de um jovem de 31 anos, pai de duas crianças pequenas, que nunca sequer levantou a voz para alguém, nunca entrou em vias de fato com alguém. Foi agredido, cuspido. Olha ali o que diz o Jones Manuel. Esse é o maior influenciador de esquerda do Brasil hoje, um dos maiores. Uma situação claramente criada para abafar o impacto do jogo do Santa Cruz, fazendo deboche. Mas não é de admirar, porque há 5 anos atrás ele já estava dizendo que algumas pessoas precisam morrer para a esquerda triunfar. E também não é de admirar porque pessoas, líderes de partidos de esquerda se comportam dessa maneira. Vamos ver o que diz o presidente do Partido Comunista Brasileiro. E é assim que nós enfrentaremos os conservadores. É assim que nós vamos enfrentar os conservadores. Radicalizando a luta de classe. Nós sabemos que você é nosso inimigo. Mas considerando que você, como afirma, é uma boa pessoa, nós estamos dispostos a oferecer a você o seguinte: um bom paredão, onde vamos colocá-lo na frente de uma boa espingarda, com uma boa bala, e vamos oferecer, depois de uma boa pá, uma boa cova, né? Com a direita e o conservadorismo, nenhum diálogo. Pois sabe o que é impressionante? É que ninguém se surpreende com a esquerda, porque a esquerda escreve, avisa, grava vídeo,
publica livro dizendo: nós vamos matar e perseguir nossos adversários. A ética, a moral revolucionária é completamente diversa da moral burguesa, da moral cristã, de qualquer lógica moral milenar. Na cabeça do revolucionário, ele detém a verdade e todos os seus inimigos merecem morrer. Nós falamos aqui de influenciador, de líder de partido de esquerda. Eu quero colocar mais uma imagem na tela sobre um evento que nós fizemos recentemente em Itajaí, minha cidade natal, e como a esquerda se organizou para atrapalhar o nosso evento. Olha como é que é a campanha da esquerda para combater um evento dentro de uma universidade. O mesmo contexto em que o Charlie Kirk foi assassinado agora. Univale não pode ser palco para fascista, organize seu ódio. Fizeram uma manifestação lá, violentos, o evento transcorreu tranquilamente das 9 às 18 horas. Quando chegou uma turba, esses caras aí que vocês estão vendo na imagem do meio, violentos, xingando, chamando as pessoas de fascistas, nem sabe o conceito de fascista, nem escrever sabe esses analfabetos, ali, universidade, faltou o R de razão ali, faltou o R de respeito, evidentemente. Outro extremismo agora na Universidade Federal do Paraná, contra o advogado Jeffrey Schickini e o vereador Guilherme Kilter. O que eles estavam fazendo novamente? Somente queriam promover um debate dentro de um auditório da universidade. A polícia teve que ser chamada mais uma vez. É muito sério o que acontece no Brasil hoje. É uma escalada de violência. A direita e os conservadores querem discutir ideias. Como eu sempre faço, venho aqui para a tribuna com livros, com argumentos. E a esquerda numa escalada progressiva de violência. Eles só não nos matam porque não tem oportunidade, porque não tem um plano ainda. Mas não duvide que isso aconteça com o Nicolas. Hoje mesmo recebeu ameaça de morte, incentivado, inspirado nesse assassinato que aconteceu contra o Charlie Kirk. E eu não vim aqui para a tribuna, senhores, para pedir por justiça ou por pacificação. Isso é uma mentira. Não existe justiça. Como que você vai fazer justiça para as duas crianças pequenas que ficaram sem pai agora, porque um esquerdista assassinou seu pai? Como é que você vai pedir justiça para essa esposa sozinha agora criando esses filhos? Como é que você vai pedir justiça? Nada pode reparar isso. O conceito filosófico de justiça que tem a ver com reparação é irreparável. É uma mentira que nós vivemos uma polarização. Eu já cansei de ouvir pessoas na mídia dizendo, deputados, nós vivemos a polarização, temos que pacificar a polarização. Polarização é quando dois elementos, duas ideias da mesma natureza disputam um espaço. Nós não estamos falando de ideias da mesma natureza, nós estamos falando de bárbaros, assassinos, uma calhorda, que se pudesse mataria a mim, mataria outros líderes influenciadores de direita, e quando pode mata, como é o caso do Charlie Kirk. É dessa gente que nós estamos falando. Não existe polarização entre a civilidade e a barbárie. A barbárie quer engolir a civilidade, não discutir ideias conosco. Eles não querem discutir se os conservadores são a favor ou contra cotas. Se os conservadores são a favor ou contra o casamento gay, eles não querem discutir isso. Eles querem nos silenciar, isso é evidente, nos prender, nos calar, nos matar. Nós temos duas visões de mundo antagônicas. Uma delas vai imperar, uma delas é a barbárie, o esquerdismo, aliado ao terrorismo islâmico, que eu não consigo entender porque que as feministas defendem o terrorismo islâmico, né? Então, é esse grupo contra o outro grupo, o grupo que quer conversar ideias, que quer debater na universidade, e que por isso mesmo é taxado de extremista. Não mataram Charlie Kirk porque ele é extremista, porque se ele fosse extremista, tinham trazido ele para o lado dele. Mataram porque era um jovem civilizado, educado e eficiente, que conseguia convencer as pessoas com suas ideias. Em 1967, um dos maiores filósofos do Brasil, Mário Ferreira dos Santos, publicou um livro chamado A Invasão Vertical dos Bárbaros. E nesse livro ele elenca qual é o plano da esquerda para destruir a civilidade. O desprezo pela tradição, a valorização de tudo que reduz o ser humano a uma condição animal, a disseminação do mau gosto, da feiura mesmo, obras de arte feia, música feia, vídeo feio, a exploração da sensualidade, a diluição do indivíduo em um coletivo identitário, a busca da afirmação pelo tribalismo, grupinhos, grupelhos de esquerda violentos, a exaltação do criminoso, todo mundo sabe que a esquerda defende, e o empobrecimento da linguagem. Tudo isso está em curso no Brasil e no Ocidente. E embora a morte do Charlie Kirk seja sim uma tragédia pessoalíssima para a sua família, é também uma tragédia para todo o Ocidente. Mostra o que está acontecendo conosco. A esquerda cada vez mais conseguindo o que quer: matar e sair impune.